Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças e hoje nós vamos falar sobre a sexta bem-aventurança. E eu quero fazer menção do livro que eu tenho utilizado aqui também nessas ministrações, o livro do Dr. Russell Shedd, que se chama A Felicidade Segundo Jesus, Reflexões sobre as Bem-aventuranças. Então, este livro que eu tenho usado, eu aconselho a leitura deste livro, é um livro muito bom, de um excelente autor que já está na glória, né, o Dr. Shedd, professor. Então, assim, este livro que está sendo usado também nos comentários aqui da nossa exposição. Então, você que já deve ter aberto aí no Mateus, eu quero ler somente o versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Algumas versões, né, diz, pois eles verão a Deus. A corrigida diz isso, pois eles verão a Deus. Nós temos já estudado ao longo dos últimos domingos sobre isso, né? Sobre o servo, sobre o discípulo do Senhor, aquele que se agrada em caminhar, em fazer a vontade do Senhor, aquele que está disposto a realmente pagar o preço de ter uma vida com o Senhor. Então, esse discípulo, o Senhor dá aqui algumas instruções daquele discípulo que verdadeiramente agrada a Deus. Nós já vimos então sobre os pobres de espírito, aqueles que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Domingo passado nós falamos sobre os misericordiosos e hoje nós vamos falar sobre os limpos de coração. Então vamos entender primeiro o que Jesus quis dizer com a palavra coração, porque obviamente aqui Jesus não está falando deste órgão que todos nós temos no peito, aqui entre os pulmões, né? Jesus não estava falando sobre isso, Jesus estava se referindo ao nosso eu, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós consideramos, aquilo que nós avaliamos, as coisas que nós planejamos, né? Ou seja, todos os nossos sentimentos e principalmente o nosso ego, né? O coração refere-se ao verdadeiro ego. Sabemos então que o coração é o centro do controle e da autoconsciência que fluem questões fundamentais da nossa vida. Sabemos que Deus testa o coração do homem e julga a sua sinceridade. E por somente Deus sondar os nossos corações, nós não conseguimos enganá-lo. A gente pode enganar qualquer um, mas com Deus aí o negócio fica estreito, porque aí não tem para onde correr, né? Então Deus sonda, Deus conhece. Então muitas vezes nós estamos aqui tentando ser pessoas legais, tentando ser pessoas boazinhas, tentando ser crente demais, e às vezes nós estamos querendo enganar o povo que está por aqui, ou até enganar a nós mesmos, mas o Senhor nós não conseguimos enganar. E aí eu separei aqui 3 textos que falam justamente que o povo de Deus está justamente mencionando isso. Por exemplo, lá em 1 Crônicas 29:17, né? O cronista está dizendo: Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. O salmista lá no Salmo 139, versículo 23, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E esse mesmo salmo diz, né, que ainda a palavra ou o pensamento nem me chegou à boca, mas o Senhor já sabe os desígnios do meu coração. O profeta Jeremias, no capítulo 12, ele diz: tu, porém, me conheces, ó Senhor, tu me vês e provas o meu coração, provas a minha fidelidade para contigo. Então a gente não tem para onde correr. A melhor coisa que temos a fazer então é entregarmos os nossos corações na mão do Senhor, as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele cuide de nós, para que tenhamos o coração limpo, para que desta maneira possamos ver a Deus. Quando nós vemos também Salomão, observou que as decisões e ambições do homem parecem retas aos próprios olhos. Mas olha o que Salomão escreveu:
todo o caminho do homem lhe parece correto, mas somente o Senhor é quem sonda os corações. Muitas vezes nós achamos que as nossas decisões são as melhores, as nossas decisões são as corretas, mas a última palavra é do Senhor, é Ele quem sabe, né? Até porque quando Deus faz sua luz penetrar em nosso íntimo, nós descobrimos como é enganoso o nosso coração. Jeremias 17:9 diz, né, o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem poderá conhecê-lo? Olha só, por ser desesperadamente corrupto, a esperança de conhecê-lo desvanece, se não houver a radiografia do Espírito do Senhor. E aí a resposta vem no versículo seguinte, versículo 10. Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Do ponto de vista bíblico, o coração é a fonte dos sentimentos, da vontade e dos desejos. Os judeus nos dias de Jesus, eles se contaminavam no contato com gentios impuros, no contato com alguns alimentos proibidos, com objetos classificados como impuros. Então, o judeu ele tinha um monte de coisas que eles se consideravam impuros, principalmente cerimonialmente, né? Mas esses relatos nós vamos ver lá em Mateus, Marcos, tá tudo por lá. Mas só que nós vamos ver, sempre quando os judeus estão falando da contaminação, Jesus está entrando no circuito e mostrando justamente o contrário. Veja comigo, não é por ingerir um pedaço de carne proibida ou por tocar em um cadáver que torna o coração impuro. O que contamina mesmo o homem, olha o que Jesus está falando lá em Mateus 15, o que contamina mesmo o homem é o que brota de um coração sem arrependimento, um coração maldoso, um coração ruim, impuro. É isso que contamina o homem e que sai pela boca, né? Agora, os versículos 18 e 19 diz, né? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, a calúnia. Então não é o que entra que gera o pecado, mas sim o que sai do nosso coração, porque o nosso coração é um coração malvado, é um coração pecaminoso. O coração humano é uma fábrica de maldade. Não é o meio em que nós vivemos que nos contamina. Pelo contrário, nós somos maus por natureza. O problema não está do lado de fora, mas do lado de dentro, dentro do coração, ou seja, ao lado de dentro do nosso coração. Prova de que o ambiente em que vivemos não é o culpado dos nossos problemas, dos nossos pecados, é quando a gente olha, por exemplo, para Adão. O cenário onde Adão vivia, com quem Adão caminhava, e ainda assim caiu, né? O coração do homem em queda, o coração do homem em resultado da queda, em resultado do pecado, é desesperadamente corrupto. Não há nada que nós façamos, não há nada que nós possamos fazer que torne o nosso coração limpo, se não for o Espírito Santo do Senhor. Davi, ele percebeu isso em agonia, quando ele clamou a Deus, né, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração novo, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração como da primeira vez, como um coração daquele primeiro homem, uma coisa que ainda não tem formato. É interessante, eu já devo ter falado por aqui, o verbo criar, lá no Gênesis 1:1, tem relação somente com Deus, né? O verbo bará. E este é o mesmo verbo que Davi vai usar aqui, que é algo criado a partir de Deus, não a partir de algo. E Davi está falando justamente isso. Senhor, Deus, cria em mim um coração que não haja igual como o primeiro, para que eu não desobedeça os teus mandamentos, para que eu seja um verdadeiro adorador, para que eu não pise na bola, para que eu seja um homem que agrade a ti. É isso que Davi está querendo dizer. Mas Deus, ele é misericordioso. Se nós formos lá para Ezequiel 11, nós vamos ver a esperança que Deus nos dá. Diz assim o Senhor: eles darei um só coração, e porém dentro deles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra, e lhe darei
um coração de carne. Tirarei o coração de pedra, um coração pesado, um coração rancoroso, um coração ruim, e lhe darei um coração onde eu possa habitar e fazer a diferença, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas normas e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Sabemos que somente o nosso Deus, e somente Ele é quem pode mudar o nosso coração. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer algo que Ele não fará por nós. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus é incapaz de fazer alguma coisa. Não, de forma alguma. Deus é soberano. Mas, por exemplo, nós temos alguns pontos que somos nós que precisamos fazer, não é Deus que vai fazer. Por exemplo, questão da obediência. Separei 3 pontos. A obediência, o arrependimento e a eliminação do estranho. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas, por exemplo, a obediência. Deus não vai ser obediente a Ele mesmo no meu lugar. Tem cabimento isso? Tem como. Deus não vai se arrepender dos meus pecados no meu lugar. Tem como isso acontecer? Não vai. Né? Imagina Deus falando assim, já que o André não se arrepende dos pecados dele, eu vou me arrepender por ele. Gente, aí ia ser uma mão na roda, mas não é assim que funciona. Então, existem coisas que Deus não vai fazer por você. É você que vai se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, e você vai se acertar diante de Deus, vai purificar seu coração, né, com a força do Senhor, para andar de acordo com a vontade dEle. Deus vai sim te ajudar em tudo isso, mas você vai precisar se arrepender, você vai precisar mudar algumas coisas na sua vida. Vamos falar um pouquinho de obediência. 1 Pedro 1, 22 e 23 diz, né? Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pedro aqui está se referindo à obediência, à sujeição ao Evangelho. Uma vez que nós conhecemos a palavra da verdade, não tem por que nós não a obedecermos. A lei dos mandamentos foi cumprida por nosso Salvador na cruz, e as suas penalidades foram canceladas. Mas a lei do Espírito, ela continua em pleno vigor nas nossas vidas. Quando obedecemos a Deus, descobrimos como crianças obedientes à satisfação extraordinária da comunhão e da aceitação. Experimentamos a união alegre com Ele. Crer em Deus implica em obedecer. Por isso que eu entendo que crer no Senhor Jesus não é algo fácil. Por quê? Todos creem. Todo mundo, se nós perguntarmos no Brasil inteiro, todo mundo diz crer em Deus ou crer em alguma coisa. Vamos falar dos que creem em Deus. Todos, a grande maioria, a maior parte da população diz crer em Deus, mas não obedecem os seus mandamentos. Olha aí que está, é aí que está a diferença. Eu creio a Deus, então eu o obedeço, logo obedeço porque creio. Então assim, veja bem, não é fácil buscar uma vida que agrade ao Senhor. É uma vida de luta, é uma vida de pagar preço, é uma vida de abrir mão. Por isso que Jesus está falando que aqui nas bem-aventuranças, os discípulos que verdadeiramente querem andar comigo, querem ser como eu fui, né, Jesus dizendo, os discípulos que realmente querem ser aquela pessoa que agrade a Deus, tem que ser diferenciado. E eu e você podemos ser diferenciados. Nós somos diferenciados, porque nós queremos andar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos aqui um manual de regra, de fé, de conduta prática, de vida do cristão. Nós podemos sim sermos discípulos verdadeiros do Senhor, homens e mulheres que agradam a Deus. Basta abrirmos mãos dos nossos pecadinhos de estimação. Basta abrirmos mãos das coisas que têm tomado o lugar do Senhor das nossas vidas. Basta procurarmos, como temos estudado nos últimos dias, andar de acordo com a vontade do Senhor.
sermos misericordiosos, buscar a presença de Deus, esvaziar-nos do nosso eu e enchermos do Espírito do Senhor. Tudo isso o Senhor está aí para nos ajudar, mas nós precisamos também querer. Crer implica em obedecer. Se crermos que Ele é o nosso Senhor, nós não podemos deixar de conhecer a sua vontade, muito menos deixar de fazê-la. Ah, mas eu não conheço a vontade do Senhor, é porque você não lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente, e você vai entender qual é a vontade do Senhor, qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, e aí você não vai ter mais desculpa. Você vai precisar obedecer o que o Senhor tem nos ensinado, o que o Senhor tem nos mandado. Um outro ponto que nós separamos aqui, o arrependimento. Nós vamos ver lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, após a multidão ouvir a pregação do Evangelho, que os tornou convictos dos seus pecados, então alguns chegam aos discípulos e perguntam, lá em Atos 2:37, o que faremos nós? O que nós vamos fazer agora? Depois de ouvir tudo isso, de saber que eu sou pecador, saber que eu mereço o inferno, mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida eterna, o que eu faço agora? A resposta vem, A resposta a esse sofrimento de consciência vem no versículo seguinte, no versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que faremos agora que eu ouvi, que eu descobri que eu sou pecador? Arrependa-se e receba o Senhor Jesus Cristo. Receba o Senhor Jesus Cristo aí na sua casa. Receba-o, creia nele, porque vai entrar salvação no seu lar, vai entrar salvação na sua família, salvação no seu bairro, Jesus Cristo cuidando de tudo, Jesus Cristo te tirando do lamaçal do pecado, te restaurando. É isso que faremos nós. Vamos demonstrar, Senhor, já entendi, eu sou pecador e preciso do Senhor. Toma minha vida, faça, Deus, da sua vontade, da sua forma, da sua vontade. O perdão envolve remoção. Todo pecado mancha o coração. O arrependimento purifica o íntimo. Então, qual é a receita? Se arrependa. Vá ao Senhor, busque o Senhor. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não vá falar com o vizinho, não vá falar com o amigo, não vá falar com a amiga, com o namorado, com a namorada que pecou. Não, vá falar com o Senhor, confesse os seus pecados diante dEle, porque só Ele é quem pode te limpar, te purificar dos seus pecados. Elimine tudo que for estranho na sua vida. A pureza de coração também caracteriza o cristão que enxerga claramente um único alvo na sua vida. O bem maior, o supremo, o bem supremo, que é Jesus Cristo. Jesus descreveu essa atitude no Sermão do Monte, que é a continuação do capítulo 5 de Mateus que nós estamos estudando. Lá no capítulo 6, Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O primeiro mandamento também exige a mesma exclusividade, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Um único Deus. Não dá para servir a dois. Jesus está dizendo aqui, não dá para servir a dois senhores. Ou você está com o Senhor, ou você não está. Em cima do muro, não vai virar, o muro já é do diabo, meu. Ou você vem para o lado da luz, ou você vem para o Senhor, entrega a sua vida para Ele, ou acabou. Não tem meio termo. A glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. Ou você é do Senhor, ou não é. A razão por que Deus nos criou foi que lhe concedamos a supremacia em tudo quanto nós fizermos. Tudo que você faz na sua vida é para a glória do Senhor. Que a glória dele seja prioridade em todas as nossas atividades e esforços. Tudo é tudo. Você está lá no seu serviço, faça o melhor para a glória de Deus. Você está tocando teclado, piano,
faça o melhor para a glória de Deus. Está evangelizando lá na capelania, faça o melhor para a glória de Deus. Está ajudando o próximo, faça o melhor para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça de maneira a glorificar o Senhor. Se analisarmos honestamente a nossa vida, perceberemos que não estamos colocando Deus no centro dela. Nós não estamos o buscando em primeiro lugar, como Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha aí, buscar em primeiro lugar. Às vezes, nós vamos buscar os nossos desejos, A gente fala, eu até vou orar um pouquinho para resolver tal situação, mas eu vou na minha pegada, aí o negócio não dá certo, aí você volta para o Senhor. A gente tem que fazer o contrário. A gente primeiro ora a Deus, para depois fazer o que Ele nos orientar. Nós precisamos entender isso, buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas, colocá-lo sempre no primeiro lugar. Outras coisas têm desviado o nosso foco, ainda que temporariamente. Quando não de segunda a sábado, voltando o foco para o Senhor apenas aos domingos, e já esquecendo dele na segunda-feira. Hoje tem muita gente aí na live, nos ouvindo, nos assistindo. Quando os cultos presenciais voltarem, ou antes da pandemia, as igrejas cheias, o povo todo lá no domingo, na quarta-feira, no domingo, tudo lá levantando a mão, adorando a Deus. Chega na segunda-feira, vira um tranqueira. E aí vai assim, até sábado. Aí no domingo veste de novo a capa de crente e bora para a igreja. Não! Isso é farisaísmo puro, é você se enganar. Você não está enganando o povo da igreja, você não está enganando a Deus, você está se enganando. Então nós precisamos colocar as nossas vidas no centro da vontade de Deus, para que vivamos de segunda a segunda no centro da vontade dEle. Então eu quero dizer para você que é hora de rompermos com tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A prioridade é Ele. Então, qualquer coisa que estiver atrapalhando esse seu relacionamento, deve ser excluído da sua vida. Seja ele o que for, seja um vício, seja um namorado, uma namorada, seja uma amizade, seja o que for. O que estiver te atrapalhando no seu relacionamento com Deus, deve ser aniquilado da sua vida. Coloque Deus no centro das suas decisões. Coloque Deus no centro da sua vida. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. O texto diz eles, que eles verão a Deus. A palavra no grego dá a ideia de eles, apenas eles. Apenas quem? Apenas os limpos de coração. Esses verão a Deus. As bem-aventuranças nos descrevem a maneira do verdadeiro discípulo proceder. Se no seu coração há lugar só para Deus, você irá contemplar em breve a face do Senhor. Veja o que diz lá em 1 Coríntios 13:12, Porque agora nós vemos como um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. O Senhor, Ele te conhece de ponta a ponta, de frente e verso. Ele te conhece no íntimo do seu ser. Hoje nós o conhecemos através da sua palavra, através do seu Espírito, do Espírito Santo do Senhor, mas o dia que nós estivermos com Ele, lá no céu, lá na glória, frente a frente, nós o conheceremos por completo. Imagina que nós vamos poder entender a Trindade. Nós vamos entender como que é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo junto, mas tudo separado. Mas, gente, é uma coisa fantástica, nós vamos poder ver tudo isso. Nós vamos poder encontrar com grandes músicos que nós vemos na Bíblia. Nós vamos poder encontrar com eles. Nós vamos poder encontrar com os grandes pregadores da Bíblia, os grandes pregadores dos séculos passados. Mas, acima de tudo, nós vamos conhecer Deus na sua plenitude. A palavra limpos também no grego aqui, dá a ideia de ser limpo do quê? De toda hipocrisia, de toda mentira, de uma vida mentirosa. Às vezes nós vivemos uma vida de mentira.
Precisamos ser sinceros, sinceros diante do Senhor, nos livrarmos de toda enganação, de toda mentira, ou seja, é uma total devoção sem a pessoa estar dividida. Ter o meu coração totalmente entregue ao Senhor, ser limpo de coração. É um coração sincero. O coração limpo é um coração totalmente entregue a Deus. E por estar entregue a Deus, ele está limpo de toda e qualquer contaminação. E quando se contamina, busca de Deus o perdão dos seus pecados, pois reconhece o seu estado, Esses verão a Deus. Claro, infelizmente, o pecado habita em mim, o pecado habita em nós. Paulo vai falar sobre isso, As coisas que eu quero, eu não faço, mas as que eu odeio, essas eu faço naturalmente, porque faz parte da natureza do homem o pecado. Não estou querendo aqui dizer que nós vamos, um toque de mágica, não pecarmos mais. Mas a partir do momento que nós colocamos o Senhor no centro das nossas vidas, nós não temos mais prazer no pecado, nós não praticamos mais o pecado deliberadamente, com vontade. Quando você vê que você de repente pecou, volte-se para o Senhor. Paizinho, eu estou arrependido. Só que veja bem o que nós aprendemos aqui. Bem-aventurados são os que choram arrependidos, tristes pelos seus pecados. Não é aquela coisa de pecar o dia inteiro, porque à noite, na hora de dormir, encosta lá na cama e ora: Papai do céu, perdoa meus pecados, amém. Não é isso. É um coração realmente quebrantado, contrito, triste por ter pisado na bola, por algum momento ter dado uma escorregada, pecou. Volte-se para o Senhor, porque dá tempo. Volte-se para o Senhor, porque Ele é benigno. E confesse os seus pecados arrependidos. E o arrependimento, ele quer dizer o quê? Uma mudança. Tipo assim, isso eu não vou cometer mais. Agora, se for para fazer para você ir lá falar com o Senhor, confessar os seus pecados, sabe? Igual confesso para a Renata: Renata, pisei na bola hoje e tal. O que a Renata vai poder fazer além de me dar uns cascudos? Nada. Agora, quando eu chego para o Senhor de verdade: Paizinho, pequei, perdoa-me porque pequei, eu não quero mais fazer isso. O Senhor vai colocar você no colo e vai dizer: meu filho, está perdoado, eu morri para te dar esse perdão. Mas eu fico imaginando, na Bíblia não fala isso, mas eu ia falar igual eu falo para o Giovanni: mas toma vergonha na cara e não peca mais, sabe? Toma vergonha na cara e não faça mais isso. Se queremos viver uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor, fuja do pecado. Se queremos viver uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor, corra do pecado. Se você vê que aquela direção ali, você não vai resistir, você vai pecar, você não vai, foge dali e vai para cá. Mas por aqui é mais longo, ande mais, fuja do pecado. Mas eu não consigo sozinho. O Senhor vai te ajudar, busque forças no Senhor. Os pecadores serão condenados e excluídos da presença de Deus no juízo final, mas os que têm o coração limpo contemplarão a face do Senhor. Certamente não há recompensa maior. Com certeza, Jesus, quando está falando sobre as bem-aventuranças, está falando sobre a maneira de viver nesse mundo, do discípulo que está realmente disposto a estar face a face com o Senhor lá na glória. E como nós devemos, como cristãos, vivermos nesta expectativa de estarmos com o Senhor lá na glória. Nós não podemos viver na expectativa apenas desse mundo. Paulo fala isso, quão miserável homem que sou, se eu esperar as coisas apenas nessa vida. Não, eu quero mais, porque eu tenho muito mais, porque o Senhor me garante isso na sua palavra, de que nós teremos muito mais lá na glória. Aliás, só o fato de estarmos na presença de Deus, lá na glória, isso já não tem preço, isso é fantástico. Estarmos com Ele por toda a eternidade, vale a pena, irmãos, vale a pena abrir mão de pecar aqui na terra, para estar com o Senhor lá na glória. Vale a pena abrir mão do que for, para estar com o Senhor lá na glória. Bom, isso é um processo, um processo de transformação muito grandioso, mas ele é muito lindo.
né? Tanto que essa bem-aventurança aqui, Jesus está endossando o que Davi já havia dito há quase 1000 anos ou mais antes de Jesus. Veja lá o Salmo 24, versículos 3 a 5. O versículo 3 diz assim, Davi falando, né? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Quem poderá? Aí a gente fica pensando, quem será capaz de subir ao monte do Senhor e de permanecer por lá? Vem a resposta nos versículos seguintes. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Versículo 5 diz, esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Jesus, ele resume isso e bate o martelo já, né? Os limpos de coração são os bem-aventurados, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração terão o privilégio de permanecer na presença de Deus, terão acesso ao seu trono. Os limpos de coração hoje em dia receberão as respostas às suas orações ainda nesta vida e terão uma íntima comunhão com o Senhor no porvir. Aleluias. Tenha uma vida que agrade a Deus. Tenha uma vida colocando-o sobre o centro da sua vida. Coloque Deus em tudo em primeiro lugar na sua vida. Faça com que outros vejam Deus na sua vida. E com certeza, limpando, tendo um coração limpo, tendo o coração voltado para o Senhor, você verá a face do Senhor. Amém? Glória a Deus.